Olá, crianças, tudo bom? Bom dia! Mais uma escola bíblica. Hoje a nossa história se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, dos versículos 35 ao 43. Vamos fazer uma brincadeira antes. Fecha os seus olhos. Eu vou contar até 5, mas fique de olho fechado. 1, 2, 3, 4, 5. Pode abrir. O que vocês viram? Nada, né? Tudo escuro. A história de hoje vai contar a história sobre essa escuridão. Essa história se passa na cidade de Jericó. Era uma cidade muito bonita, com paineiras altas, floridas. E lá vivia um homem chamado Bartimeu. Bartimeu, ele ficava sentado e a gente pode imaginar que ele podia sentir o cheiro desses perfumes das flores, podia ouvir o barulho das pessoas andando ao seu redor. Às vezes o vento que batia dava para ouvir umas folhagens mexendo. Mas sabe, a Bíblia nos fala que Bartimeu era cego. Por isso que eu perguntei para vocês, quando a gente fecha os olhos, o que a gente vê? Escuro. Era o que acontecia a vida toda de Bartimeu. Ele não podia enxergar. E ser cego naquela época também não permitia que ele pudesse trabalhar. Então, ele vivia sentado ali na entrada da cidade e a única coisa que ele podia fazer era pedir esmolas. E a gente imagina ele sentado ali, ele podia sentir o sol, podia sentir o cheiro, podia ouvir os barulhos, mas não podia ver. E as pessoas passavam e a maneira que ele tinha então era chamar, me dá uma esmola. As pessoas podiam então ajudar, às vezes davam uma moeda e juntando essas moedas ele podia juntar e comprar a sua comida. Mas sabe, a gente lendo a Bíblia e a gente pensando nessa escuridão, a gente percebe também que além da cegueira visual que ele tinha, a Bíblia fala numa cegueira que nós temos também. É um avião. Desculpa. Uma cegueira que nós temos, que é o pecado. O pecado também traz consequências ruins na nossa vida. E Bartimeu, que não enxergava, convivia, ele tinha alguns amigos que se preocupavam, ajudavam, davam alguma moeda para que ele pudesse se alimentar. Mas teve um dia que alguns dos seus amigos passaram e foram conversar com ele e falou: Bartimeu, você ficou sabendo quem está aqui na cidade próxima? Jesus de Nazaré. E ele ficou: você não sabe das histórias? Você não sabe o que ele tem feito? Acho que talvez ele estivesse olhando, talvez não, mas a Bíblia fala que eles falaram: olha, ele tem feito milagres, ele tem falado a respeito de Deus, ele tem dado boas notícias. Você não ficou sabendo? Teve aqui em Caná, aqui perto, ele transformou a água em vinho num casamento. E também ele curou o filho de um oficial que estava morrendo. Ele tem feito coisas, a notícia está se espalhando, todo mundo quer saber a respeito de Jesus. E aí a gente deve imaginar Bartimeu pensando: nossa, Jesus fazendo tantas coisas, se dizendo que ele é o Filho de Deus. Milagres. Eu fico imaginando, será que ele não deve ter pensado: puxa vida, Jesus é a única pessoa que poderia então me curar. Mas ele, como é que ele podia saber onde Jesus estava? E ele estava em Jericó. E ele ficou pensando, e a gente imagina que deve ter passado algum tempo ali. E chegou a notícia que Jesus iria passar por ali. E ele, enquanto ele estava ali no caminho, ele estava pedindo as esmolas, ele começou num dia que já era ali perto da Páscoa, onde eles iam celebrar a Páscoa. Então as pessoas passavam ali por Jericó para ir até Jerusalém, onde eles iriam celebrar e comemorar a Páscoa. As pessoas saindo da cidade, passando por ali, e ele, enquanto estava sentado, ele começou a ouvir um monte de passos, ele começou a ver muita gente. Ele ficou pensando: nossa, mas que diferente, o que será que está acontecendo? E aí ele perguntou para as pessoas: o que é esse monte de gente, o que está acontecendo? Falou: você não sabe, Jesus está passando por aqui, nós estamos indo a caminho de Jerusalém.
E ele deve ter pensado, Jesus está passando aqui e agora? Eu preciso ver, eu preciso encontrar com Jesus, porque ele é o único que vai poder me curar. E deve ter pensado, como é que eu vou sair daqui? Eu estou sentado aqui pedindo esmola, as pessoas passando em direção, e se Jesus passar eu não vou saber quem ele é. Como é que eu vou fazer? O que você faria? Ele teve uma ideia. E as pessoas passando, ele ouvindo barulho, e ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas que estavam do lado olhando, e aquele barulho, e não, fica quieto, imagina, não fica fazendo barulho, não grita. E quanto mais as pessoas falavam para ele, não grite, não fale. E ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia fala então que Jesus para, Jesus ouve, e ele pede então que as pessoas que estão ao lado dele o ajudem a levantar, porque ele vai falar com ele. Gente, imagina a emoção. As pessoas, olha, levanta aí. Jesus quer falar com você. Jesus me ouviu, Jesus quer falar comigo. E a Bíblia fala então que eles se levantam. E Jesus, naquela voz mansa dele, pergunta, o que você quer que eu te faça? Qual seria a sua resposta? Bartimeu, então, na frente dele, diz, que eu enxergue, que eu possa enxergar. O que vocês acham que Jesus fez? A gente já ouviu outras histórias de como Jesus podia curar as pessoas. E Jesus apenas olha para ele e diz que você volte a ver. E sabe, Jesus falou mais uma coisa. No verso 42 diz, recupera a tua vista e a tua fé te salvou. Imagina a alegria. A Bíblia não fala que ele precisou colocar, né, o lodo como foi feito com outras, não falou que ele tinha que fazer, sair dali, não. Ele diz apenas, volte a enxergar. E a fé dele, ele creu nele. Então é como se aquelas escamas tivessem caído dos seus olhos e ele pôde enxergar. Imagina que alegria, a primeira pessoa que ele está vendo, ele poder ver e olhar o Senhor Jesus. Depois ele viu a multidão, ele pôde olhar o sol brilhando, ele pôde ver as coisas. Imagina a alegria que ele sentiu. E isso foi um dia muito especial na vida dele. Mas o mais importante foi a segunda parte do que Jesus falou. A tua fé te salvou. Lembra quando nós falamos sobre o pecado, do que o pecado faz conosco? Que a cegueira do pecado é muito pior do que a própria cegueira visual? E Bartimeu naquele dia, ele pôde voltar a enxergar. E ele principalmente, ele foi salvo. Ele pôde ter a certeza que seus pecados tinham sido perdoados, porque assim Jesus o disse. E ele pôde então acompanhar Jesus, porque a Bíblia fala que ele continuou, ele seguiu Jesus por onde ele ia. E aquele milagre ali fez com que as pessoas que estavam à volta pudessem adorar a Deus e reconhecendo ali Jesus como sendo o Salvador, como sendo o próprio Deus. E um dia, aqueles que receberam o Senhor Jesus no seu coração vão poder estar no céu, assim como Bartimeu com certeza estará na presença dele. E aí eu fico pensando aqui, você que já recebeu o Senhor Jesus, nós precisamos então estar reconhecendo nossos pecados, porque não é quando a gente recebe Jesus e que a gente não peca mais. Nós precisamos sempre reconhecer o nosso pecado e pedir perdão para o Senhor. Então, para que o nosso coração, quando a gente peca, ele vai ficando sujo, ele vai ficando com o pecado, e a gente precisa pedir perdão para que o Senhor então possa estar limpando o nosso coração. E aí um dia nós vamos poder estar para sempre com Ele no céu. Mas você que está assistindo a gente aqui, ouvindo essa história, se você ainda não fez isso, não teve esse encontro como Bartimeu teve com o Senhor Jesus, que você possa pensar agora na sua vida. Talvez você não seja cego como ele, mas você tem o pecado que interfere na nossa vida. O pecado nos afasta de Deus. Tudo aquilo que a gente faz, que a gente pensa, como a gente age, são coisas que não agradam ao Senhor e que vão contra a sua vontade. A Bíblia chama isso de pecado. E quando nós reconhecemos que, puxa, eu faço essas coisas erradas, a Bíblia fala que o salário do pecado, a consequência deste nosso pecado é a morte, é a separação de Deus. Como é que está a tua vida?
Com certeza você peca, porque todos nós pecamos, a Bíblia fala que todos nós somos pecadores. Então que nessa hora você possa pensar na sua vida, que você possa reconhecer que realmente você é pecador como todos nós somos e que nós precisamos do Senhor Jesus. A Bíblia fala que o Senhor Jesus veio, nasceu, ele conviveu ali com as pessoas e ele tinha uma missão de amor, que era morrer naquela cruz pelos nossos pecados. A consequência que era a nossa morte. Jesus morre então naquela cruz em favor dos nossos pecados, em favor das nossas vidas. Ele cumpre, todo o pecado de toda a humanidade é colocado sobre Jesus ali. E quando a gente reconhece que realmente Ele é o nosso Salvador, porque Ele morreu a minha morte, nós então podemos convidá-lo para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós abrimos a nossa vida e o convidamos para que Ele venha habitar em nós. Para que um dia, quando nós morrermos, ou quando nós formos arrebatados, nós possamos estar para sempre com o Senhor Jesus. Que esse dia possa ser um dia onde você possa parar, pensar, refletir. Eu realmente convidei o Senhor Jesus para morar na minha vida. Não é porque eu sou filho de pais que são crentes, não é porque eu estou indo na igreja, embora agora a gente não esteja conseguindo ir, mas não é porque a gente faz essas coisas que a gente se torna filho de Deus. A gente só se torna filho de Deus quando a gente reconhece que somos pecadores e o convida para morar na nossa vida. Que esse possa ser um dia especial e que você possa fazer esse convite. E o versículo de hoje está em João. Deixa eu abrir aqui para vocês. Capítulo 8, versículo 12. E diz assim: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quem é a luz da vida? O Senhor Jesus. Então, quando nós o recebemos no nosso coração, a gente não anda mais em trevas, porque Ele habita em nós. Então, João 8, 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 8, 12. Amém? Vamos orar? Obrigada, Senhor Jesus, por mais essa lição que podemos aprender. Obrigada, Pai, porque temos o Senhor como nosso Salvador, porque nós reconhecemos que o Senhor um dia morreu naquela cruz para poder pagar os meus pecados. Obrigada, Pai, porque nós temos a Tua Palavra que nos ensina que nós podemos reconhecê-lo assim e convidá-lo para morar no nosso coração e assim nos tornarmos os Seus filhos, para que um dia nós podemos estar para sempre com o Senhor. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, aqueles que estão ouvindo essa mensagem e que o Senhor esteja tocando no coração de cada um deles e que hoje possa ser um dia de salvação. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Até o próximo, que Deus abençoe.